Bom, o candomblé, né, é uma religião de matriz africana. Isso quer dizer que na África não tem candomblé. Por quê? Porque o candomblé ele foi criado aqui no Brasil com adaptação do que veio de lá, né? Então, o culto ao orixá, ao inquice, ao vodum, veio da África e aqui sofreu toda uma adaptação. Aí essa adaptação é que a gente chama de candomblé. Em outros países que também teve a escravidão, né? Lá também se formou uma outra religião semelhante ao candomblé, né? Lógico que tem algumas diferenças, né? Mas basicamente é essa. Então, o candomblé é uma religião afro-brasileira que cultua elementos da natureza, como as águas, a terra, o fogo. E para nós, né, Zambi Apongo, que é como a gente chama Deus, ele criou tudo e a todos. Só que ele deixou a natureza para cuidar da nossa vida. Então, o candomblé é uma forma de culto à natureza, como uma forma de agradecimento também, né? Então, quando a gente louva a terra, louva o ar, louvar as águas, nós estamos agradecendo, né, por essas energias segurar a nossa vida aqui. Então, basicamente é isso. O terreiro é de origem banto, né, dos povos bantos, né, a gente chama de nação Congo-Angola, ou seja, é formada por cultos, por cultura, elementos que tanto vieram de Congo quanto veio de Angola. Por exemplo, a nossa língua de culto, né, a gente não canta, não reza em português, a gente usa o Kibundo, que é uma língua que veio de Angola, e o Kikongo, que é uma língua que veio do Congo. Então, o nosso culto ele é formado por essas duas nações, Congo e Angola. Bom, para se iniciar no candomblé, o primeiro passo é vir conhecer a casa, porque todo terreiro tem sua forma de fazer o culto, né? Não tem um padrão só. A gente não tem, por exemplo, como a Igreja Católica, um centro que comande tudo e a todos, né? Não, cada terreiro tem suas tradições, suas maneiras, né? Seu jeito de fazer o culto. Então, a primeira forma é você vir conhecer como é os costumes da casa. Se você se adaptar, aí você passa pelo processo de iniciação. A iniciação é aquele processo que raspa a cabeça, dura 21 dias de rituais. Nesses rituais a gente vai passar por um descarrego espiritual e muita aprendizagem. Nós vamos preparar o noviço, né, para a incorporação, por exemplo. Então, assim, é como se fosse um batismo, mas dura 21 dias esse ritual, né? E aí no último dia tem uma grande festa, onde a gente reúne toda a comunidade para festejar aquele novato, né? E essa iniciação é como se fosse uma gestação. Porque para nós a iniciação é você nasceu para o mundo material, aí na iniciação você vai nascer para o mundo espiritual. Por isso que a gente ganha um novo nome, né? E esse nome é um nome africano. Por isso, então, um dos processos do início, né, é passar pelo jogo de búzios para confirmar quem é o seu santo, ou como a gente chama, o seu inquice, né? É isso. Não é sempre que a gente fica em círculo, né? Varia dependendo do ritual, mas na grande maioria é em corrente, né? Em círculo. Porque a circularidade ela tem um significado muito importante para a gente, né? E ela, quando a gente está em círculo, não tem um começo, não tem um fim, não tem um maior, não tem um menor, né? Estamos ali num sistema de igualdade, né? Então a circularidade tem toda uma representação dentro da religião. E é uma forma também de união, né? Mesmo que a gente não esteja pegado um na mão do outro, mas quando a gente está como a gente chama, na roda, né? E está dançando um na frente do outro na roda, ali é uma corrente que não se deve ser quebrada antes de parar o toque do tambor, né? Então é uma forma de a gente estar um pouco mais unido, espiritualmente falando, né? Para festejar e para invocar o sagrado. Bom, diferente das religiões cristãs, nós não temos a ideia de pecado, né? Nós não temos assim, se você fizer isso, você vai para o inferno, não sei o quê. Até mesmo porque na nossa religião a gente não crê que existe inferno, não crê que existe o diabo, Lúcifer, seja lá qual nome queira se dar, né? Para a gente candomblé não existe isso. Então nós não temos a ideia de pecado. O que é errado para nós é quando a gente faz algo para algo ruim contra o outro. Então, se for algo que não prejudica o outro e não prejudica você mesmo, para nós não tem nenhum problema. Isso se aplica em diversas situações, em diversas áreas. Então, para nós só é errado aquilo que faz mal ou ao outro ou a gente, né? Então, se não... Mas nós temos, sim, várias regras, né?
O candomblé tem muitas regras, tanto é que muitas pessoas preferem só frequentar porque não quer se iniciar devido a ter que seguir muitas regras. Mas não é uma regra tipo assim, uma proibição, né? É uma regra são regras para organização, né? Como a gente vive em comunidade, que aqui tem o pai de santo, tem a mãe de santo, tem o avô de santo, tem os filhos de santo, tem os netos, os sobrinhos, então é realmente uma família, né? Que a gente chama de família de santo. Então, para existir organização tem que ter várias regras. Por exemplo, a gente passa pelo menos 7 anos após a iniciação sem poder usar preto. Dependendo do seu santo, você passa também algum tempo sem poder comer certa comida. Então tem algumas coisinhas desse tipo assim, mas não com aquela ideia de pecado, entendeu? É isso. É impossível a gente falar de candomblé ou de qualquer uma outra religião de matriz africana sem falar sobre um tal diabo que nos empurraram desde que a gente nasce, que é o que a gente chama de racismo religioso, né? Para nós, o nosso diabo seria isso, né? Porque é aquele que nos atormenta desde que a gente se reconhece enquanto pessoa de terreiro. O momento que a pessoa passa pela iniciação, que vai ter que usar branco, por exemplo, tem que ir para a escola, tem que ir para o trabalho, tem que ir na rua de branco, ou então usando um fio de contas como esse, né? E que as pessoas nos olham mal, né? E aí, durante muito tempo, eu achava que as pessoas tinham isso contra a gente porque elas achavam que a gente cultuava o tal diabo. Hoje eu entendo que não. O grande problema, né, que gera o racismo religioso é porque nossas divindades, elas não são brancas, elas são negras. E aí esse processo de racismo, ele começou desde a época da escravidão oficial. Então, nossas divindades, elas foram demonizadas justamente por ela não ser branca e ir contra a tudo que a escravidão gostaria, né, de ser. Então, assim, um trabalho como esse, ele vai nos ajudar bastante na luta contra o racismo religioso. Eu espero que esse vídeo, esse trabalho chegue a muitas pessoas, para que as pessoas comecem a entender e a nos respeitar melhor, né? Eu acho que não precisa você ser de candomblé, mas você precisa respeitar a gente, né? Porque são crianças, são pessoas de idade que vêm sofrendo sobre esse racismo religioso. Vez ou outra, uma pessoa do terreiro termina um relacionamento porque o cônjuge não aceita. Às vezes, o pai ou a mãe quer botar o filho para fora de casa porque a pessoa é de candomblé, perde emprego, enfim, né? São diversas coisas que esse racismo religioso vem prejudicando o povo de terreiro desde muito tempo. E é isso.